a gente ver quem são os finalmente concorrentes à bola de ouro. Botando na tela aí, ô Joãozinho. Tá lá, ó. Melhor jogador. Tem nome pra caramba. Se eu for ler o de todo mundo, a gente vai ficar aqui até o programa acabar. Mas os favoritos estão aí, ó. Dembélé, né? Aparecendo. O McTominay, pela primeira vez Fantástico. aparecendo, de um Com jogador que toda, com era todo mérito. de Todo rotação lá mérito. no Sim. United para jogador elite. O Melhor jogador McTominay da temporada na futebol italiano, né? foi o MVP, Uhum. né, da Série A. Dembélé, vamos lá. É o favoritaço a conquistar essa bola de ouro, na opinião de vocês? Como é que você vê isso aí, Beckler? Eu acho que é o favorito porque o fator título faz diferença. Em bola jogada, se pode discutir Dembélé, Rafinha, Lamine. Uhum. Eu acho que o fator título é, inclusive, um dos quesitos apontados, né, que pedem para os jurados, se vocês puderem levar em consideração mais do que simplesmente gostos pessoais, levem isso aqui em consideração. Fator títulos é um desses fatores. E o Dembélé ganhou todos os títulos, tirando a Copa do Mundo, ele ganhou todos os títulos da França e ganhou o título mais importante de todos, que é a Liga dos Campeões. Então, acho que isso, para uma premiação, é justo que diferencie ele da dupla de ataque do Barcelona, de Rafinha e de Lamine. E que ele vença. Eu acho que ele vai ganhar e eu acho que será justo, porque ele tem um fator de desempate em relação aos outros dois. Em bola jogada, o Rafinha, por exemplo, tem mais números do que ele, e eu acho que o Lamine Yamal tem mais brilho nos olhos do que os dois. Mas eu acho que o normal é que ganhe o Dembélé e eu acho que é justo que ganhe. Para mim, só não é justo se o top 3 não for esse. Se, Uhum. se alguém ficar à frente de Rafinha, de Lamine na segunda, terceira colocação, eu não concordo pelos critérios que eu colocaria para votar, mas eu acho que são os 3 melhores jogadores da temporada. Presença massiva dos jogadores do Paris Saint-Germain, né? Como era de se esperar, o time com o maior número de indicados aí em todas as categorias, mas nesse top 30, muitos jogadores do PSG. Vai nessa São mesma nove, linha, ô Clara? sim, só rapidamente, são 9 jogadores, né, dos titulares. A gente só não tem a dupla de zaga, o Pátio e o Uhum. Marquinhos, que não entraram. E se a gente considerar que ou era o Desiré Doué ou era o Barcola não entrou. O Desiré Doué entrou na lista dos 30. E do Copá, o Desiré Doué e o João Neves, né, que estão Uhum. também no Copá concorrendo. Para mim também assim, essa bola de ouro é para o Dembélé. Eu acho que não vou entrar nem aqui tanto no mérito de premiação individual no esporte coletivo. Eu gosto, eu acho que ela faz parte do ingrediente, do sonho, do que é o futebol. Eu acho que ela não precisa ser levada tão a ferro e fogo, mas para mim, dentro desse contexto, o Dembélé merece. Eu acho que assim, é, ele é o principal jogador do que é, para mim, o melhor time da temporada. Ele foi decisivo em jogos importantes, ele fez parte dos grandes momentos da equipe. Se a gente pega, por exemplo, o jogo que é a grande virada deste PSG, aquela vitória contra o Manchester City, é ele que inicia aquela vitória. Se a gente for pegar a reta final de temporada, é ele quem está fazendo parte do, enfim, seja dando assistência, seja dando os gols. E para mim, o desempate, o que dá o ponto de, ok, esse aqui é o carimbo do vencedor, para mim também é o título, porque eu também concordo que se a gente for pegar, se a gente for projetar, por exemplo, quem a gente acha que pode continuar brigando para ser melhor do mundo nos próximos 5 anos, a gente vai colocar o Yamal. E a gente não vai colocar o Dembélé. Pode ser que o Dembélé faça outras grandes temporadas, mas eu espero muito mais do Yamal. Para mim, o Yamal é um jogador não só que tem mais brilho, mas que pode ser melhor, que pode ser um craque geracional. O Dembélé, para mim, não é um craque geracional, é um muito, muito bom jogador que fez a melhor temporada da sua carreira, mas para mim, esta temporada, o mérito da bola de ouro, dentro desse contexto, para mim, é do Dembélé. E É, aí, Fred, sua eu, opinião? eu, eu tô nessa também. O jogador que mais brilhou meus olhos foi o Lamine. Mais do que o Dembélé, mais do que o Rafinha, mais do que qualquer outro. Mas isso não significa ter feito a melhor temporada. É curioso que o Dembélé vai possivelmente ganhar uma bola de ouro antes do Mbappé, né? Avisa isso para alguém 2 anos atrás e a pessoa te chama de maluco. Tudo que a França de futebol quer é um francês sendo bola de ouro, então campeão por um clube francês, campeão da Europa, então é a premiação perfeita para a dona da premiação. Eu colocaria o Lamine à frente do Rafinha,
por esse quesito muito pessoal, muito particular, por melhor que seja o número do Rafinha em relação ao Lamine. Eu gostei mais de ver o Lamine jogar do que o Rafinha nessa temporada, mas eu entendo quem inverteu os dois. Acho que é esse o top 3. E acho que pode ser a melhor colocação histórica do Salah, que até agora a melhor posição foi quinto. Eu acho que ele pode ser esse quarto colocado. E eu fecharia com o Vitinha, esse meu top 5. Uma coisa curiosa, que é o Mbappé sai e um jogador do Paris Saint-Germain vai ganhar, que é o Dembélé. E se o Dembélé não tivesse ido para o Paris Saint-Germain, muito provavelmente os passos do Lamine seriam muito mais lentos. Porque ele tira do time com 16 anos Rafinha e Ferran, mas é muito pouco provável que ele tirasse o Dembélé do time. Então a explosão Lamine vem de um vácuo deixado pela saída do Dembélé do Barcelona. Eu acho que assim, eu vou pegar o gancho em 2 mensagens do chat aqui para dar a minha opinião também. O Felipe Barros, ele manda primeiro: se o prêmio visa individualidade, não deveria entrar na conta o desempenho do time em títulos. Por isso, essas premiações são meio que sem sentido, né? Já que essa é uma questão coletiva, né? Do que o cara conquistou na temporada. E o Robson Rachadel, ele manda o seguinte: acredito que o Rafinha deveria estar à frente de Yamal e Dembélé, simplesmente por ser o jogador mais decisivo da temporada inteira. Dembélé teve ótimo 2025, porém não foi regular no início da temporada. Tem até o episódio lá de indisciplina dele, né, com o Luiz Henrique e tudo mais. Eu acho que assim, o Rafinha, ele foi o artilheiro da Champions e foi o maior assistente. Ele ganhou tudo na Espanha e destruiu nos jogos contra o Real Madrid. Ele somou 55 gols e assistências. O Rafinha deveria estar mais cotado para ganhar essa bola de ouro. A minha opinião é que o Rafinha, em termos individuais, ele deveria estar cotado também para ser o grande campeão dessa bola de ouro, né? Se o Barcelona tivesse vencido a Champions, não tenho nenhuma dúvida de que teria uma discussão entre Rafinha e Lamine, iam pesar os números para cá, os não números para lá. Tem umas coisas que são curiosas, por exemplo, os jogos contra a Inter, Barcelona e Inter, que é um 7-6 no agregado. O Rafinha termina com um gol e uma assistência, e o Lamine só com um gol. O Lamine não termina com números, o 4-3 de Milão. E ninguém tem dúvida que o grande jogador daquele jogo foi o Lamine. Que tudo foi em cima do Lamine, que o Lamine colocou o time nas costas, que o Lamine fez o time reagir, e o Gerard Martin termina com 2 assistências e o Lamine não. Então, de vez em quando a gente olha só os números, acho que os números são importantes para balizar muitas coisas, mas quando você olha só os números, você pode ser enganado, porque tem um retângulo verde com uma bola branca que vai te dizer mais coisa de vez em quando que a planilha do Excel. O Rafinha tem os números, tem boas sensações também, e se não fosse o fator desempate, que é a Liga dos Campeões, eu acho, inclusive, que seria possível ter um top 3 de jogadores do Barcelona, com o Pedro entrando no lugar do Dembélé. É porque o que o Paris Saint-Germain faz na França, ele vai fazer todo ano. Ele vai ganhar a Copa da França, ele vai ganhar o Campeonato Francês, vai ganhar. Ele sempre ganha quando joga mal, não vai ganhar quando joga bem. Então, se o Paris Saint-Germain não tivesse tido o jogo contra o Manchester City, se não tivesse tido os pênaltis contra o Liverpool, se não, e o Dembélé não tivesse vencido, ou se ele tivesse chegado na final e perdido, eu acho possível, bastante provável, que nem no top 3 ele estivesse. Eu acho que tem muito disso também, de você olhar e falar, pô, mas o Lamine Yamal é o melhor jogador do time, né? É o cara que muitas vezes pode não ter os números frios ali, mas é o cara que decide o jogo jogando demais, que chama a responsabilidade e tal. É subjetivo muitas vezes, né? A galera tá concordando, discordando aqui no chat e tal. E esse lance da Champions é muito decisivo mesmo.